essa questão da retomada do cinema é uma questão complexa, assim. Quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei na faculdade em 1991. Era um momento em que estava acontecendo justamente o final do cinema brasileiro, estava morrendo. Era uma terra arrasada, assim, não existia cinema, não existia nada, né? A retomada do cinema nacional, ela tem esse nome porque ela é uma retomada da produção. Então, a gente tem a extinção dos mecanismos de fomento com Collor. Já no governo Collor, ainda no governo Collor, a gente tem uma retomada desse fomento por meio da Lei do Audiovisual e da Lei Rouanet. E logo 2 anos depois, acho que foi em 1903, por ali, a gente chegou no fundo do poço, assim, da produção brasileira, onde só foram feitos 2 longas-metragens num ano. No ano inteiro, no Brasil inteiro, só foram produzidos 2 longas-metragens. Então, retomada do cinema nacional, a gente chama esse período em que a produção de cinema no Brasil voltou a ter uma recorrência, voltou a ter uma produção regular, né? Os próximos, vou te falar, porque cinema você interrompe de uma vez, mas para retomar aquilo, são 15 anos para você conseguir. Então, teve um bom período ali, então, em que foi um processo de reconstrução, assim, muito forte. Esse mecanismo de fomento da Lei do Audiovisual, ele gerou nesses primeiros filmes de maior representatividade, que são Central do Brasil, depois Cidade de Deus, e em outros filmes que estavam ali no período, então, Carlota Joaquina, O Invasor. A diretora do Carlota Joaquina era a Carla Camorati, que era uma atriz muito famosa na época, e que ela se dedicou pessoalmente a divulgar o filme dela. Então ela viajou o Brasil de cidade em cidade, de lugar em lugar, mostrando o filme. Isso criou a retomada do cinema brasileiro. O marco da retomada do cinema brasileiro é Carlota Joaquina, sem dúvida. Sem dúvida. Eles demonstram uma preocupação em retratar o Brasil, em pensar o país, a identidade nacional. Então voltam alguns temas que foram importantes para o cinema brasileiro em outros períodos, tipo na Veracruz, tipo no Cinema Novo. Então essa preocupação em pensar o Brasil volta. De modo genérico também, o cinema nacional era meio que uma categoria, né? Até nas prateleiras das agora em extinção, né, videolocadoras, certo? Então, você vai lá, tem assim, filme de aventura, filme de ação, cinema nacional é uma categoria à parte. Todas as grandes cidades brasileiras, quando eu falo grandes cidades, não são apenas as capitais, mas qualquer cidade com uma população a partir de 500 mil habitantes, elas sofrem consequências de uma série de questões. Violência é essa que surge, sobretudo, pela injustiça social, pela exclusão, pelas falhas, né, do sistema educacional, enfim. Então, tem 1000 coisas aí que a gente pode apontar. Eu brinco assim, que a arquitetura da miséria é a mesma. É impressionante. Quando você começa a olhar uma favela na Índia, entendeu? Na Tailândia, compara com uma palafita no norte, você vai ver que tem um monte de traços comuns, entendeu? Assim, de recursos. O cinema, ele retrata, né? O audiovisual, ele está acontecendo, ele é uma representação dessa realidade. Então, essa realidade, ela é presente, ela é cotidiana, ela passa a ser uma questão recorrente do próprio cinema. E isso faz com que também se crie uma certa, digamos, cinematografia, não surge, né, uma série de filmes. E que daí chamavam de favela movies ou de não sei o que, etc. Então, foi um movimento muito forte mesmo, assim. Vários filmes, assim. E de pessoas muito diferentes, às vezes. Não era só um tipo de gente que estava produzindo aquele filme. De repente, o Brasil descobriu que tinha uma história que precisava ser contada, né? E que foi contada de várias maneiras. É claro que alguns filmes tiveram mais visibilidade, tipo Cidade de Deus, assim, né? E filmes também como o Carandiru, do Hector Babenco, tinha o ônibus 174, do próprio Zé Padilha, né, o documentário. Você teve filmes como Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, né? Enfim, então você tinha uma série de obras que tratavam essa questão da violência na periferia das grandes cidades, né? Então... Naquele momento ali a gente viu que faltava muita coisa. Parece que as coisas que a gente vivia pedindo
os equipamentos, os treinamentos, os cursos, tudo aquilo parece que naquele momento desabou. Bom, o que eles trouxeram de novo para a cena brasileira foi a questão de gênero. Porque até então, quando se falava em filme ou com crimes ou de conflitos sociais no Brasil, eles eram classificados como filmes de crítica social, de modo genérico. A minha leitura sobre esses filmes é que são filmes menos preocupados em retratar do ponto de vista documental, mas mais preocupados em pensar que tipo de imagem que a gente vai propor, que tipo de imagem o cinema contemporâneo vai produzir sobre a pobreza e a periferia. Que é uma imagem diferente da produzida, por exemplo, pelo Cinema Novo, que é uma imagem canônica que a gente tem no cinema brasileiro de registro desses territórios da pobreza e do sertão. Cidade de Deus, eu acho que é mais evidente isso. Por quê? Porque o Fernando Meirelles vai para a Cidade de Deus com uma estética da publicidade. Então os meninos eles brilham. Eu acho que isso que é o mais incrível de Cidade de Deus, porque ele capta que a favela não é mais a mesma favela de Nelson Pereira dos Santos, não é mais, é completamente diferente. Aqueles meninos querem outras coisas e a chave de leitura daquela pobreza é outra. Marco, aí, vamos pra tu, a cabeleira, tu vai precisar, vamos. Cidade de Deus foi classificado como um gangster film, que é uma categoria dentro das narrativas criminais, né, que atinge os filmes como Os Bons Companheiros, os filmes sobre a máfia italiana, os filmes sobre o crime organizado. O Cidade de Deus estabeleceu um novo patamar de realismo. Eu acho que ele é realista, em que pese a questão do gênero estar ali presente, né, aquele tipo de narrativa ágil, o narrador, né, essa coisa do narrador, da voice-over, é muito comum nas narrativas criminais clássicas. Tropa de Elite dialoga muito com o cinema americano policial. Então, também eu acho que é uma elaboração muito interessante. Tem a questão do videoclipe, no começo ele é super videoclipado. O Tropa de Elite é claramente um filme de ação e ele foi visto assim também fora daqui, um thriller de ação, né? O Cidade de Deus não glorifica a polícia. O Tropa de Elite já vê a polícia como outra coisa. Na teoria a gente faz parte da polícia militar. Na prática, o BOP é outra polícia. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra numa favela. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! O primeiro filme eu acho que ele foi bastante polêmico, né? Embora ele teve uma grande aceitação, inclusive pelos moradores dessa periferia, mas ele causou uma certa polêmica, sobretudo pela forma como esse grupo, né, de soldados, de policiais militares atuava, né, como era a atuação dele, e isso gerou, assim, digamos assim, porque era uma coisa quase muito militarizada, né? Então havia acusações de ser um filme um pouco com um viés fascista, enfim, e acreditava na violência para combater a violência, e não saídas, outras saídas. Sim, eles são claramente os mocinhos. Mesmo quando eles são violentos, eles rompem com a lei, né, para instaurar a lei, eles usam dos mesmos métodos que os traficantes, e isso é um horror. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. E aí vem o Tropa de Elite 2, que, de certa forma, reconfigura essa situação, expandindo a questão desse olhar de fora da favela, das comunidades periféricas, expandindo para complexificar esta questão, né? Então, entre as questões políticas... E o cinema policial brasileiro, ele sempre existiu, mas era ignorado, visto como um produto de segunda categoria, aquele que era mais claramente policial, por motivos diversos. Tanto por uma questão de padrões estéticos, né, e narrativos, quanto por uma questão de que no Brasil e na América Latina, aquele filme mais claramente policial é mal visto porque o policial é mal visto.
a polícia mexicana, a polícia brasileira é visto como o quê? Corrupta. Por outro lado, é interessante que essa classe média da Avenida Paulista, de não sei o quê, também queira contar outras histórias que não sejam só sobre a periferia. Então eu acredito que houve um momento muito importante em que todos os olhos se voltaram ao mesmo lugar. Esse modelo de favela talvez esteja esgotado, mas o assunto está longe de se esgotar. Porque ele é atualíssimo e ele diz respeito ao mundo inteiro, ao que a gente vive. E a gente sabe também que essa aparente distinção entre elite e periferia acaba na primeira carreira de pó, né? Porque está tudo interligado, né? O consumo do narcotráfico, né? Ele não é lá na periferia que ele se dá. Onde é que eles vendem? Então essa questão continua muito atual. Houve um momento em que a classe média se voltou para isso. E ela esqueceu de si própria. Foi curioso. Esqueceu completamente de si própria. Resolveu contar uma história que não era dela. Isso durante um tempo foi interessante. E durante um tempo, depois de um tempo, se revelou que isso estava esgotado. Porque ou seriam outras pessoas a contar essa história, como aconteceu com Nós do Morro, com outras pessoas e tal, e falou assim, eu quero contar a história. Eu quero fazer 5 vezes favela, agora por nós mesmos. Mas quando é um filme que é muito superficial, ou seja, que não aprofunda os personagens, que não vai buscar as raízes dos problemas, né, que estão sendo retratados nos filmes, eu acho que isso pode ser ruim, porque cria também um certo estereótipo, né, e uma prevenção. Eu acho que reforça certos preconceitos, certos pré-julgamentos. As pessoas às vezes se levantavam tipo assim, ai, eu não tô afim de discutir, é muito violento. Aí você fala, pô, mas o cara mora num lugar violentíssimo, como assim que ele não quer? Mas houve casos, eu particularmente não presenciei, do pessoal levar pra favela no Rio e a molecada se empolgar e sair tipo, oba, legal. Uhum. Tipo como se fosse um jogo de futebol, ali, não, mata, torcendo pro bandido. Enfim. Se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. Eu acredito que tem que se ter um certo cuidado, né? Porque será que são mais armas, mais policiais militares que vão resolver o problema? Eu acho que resolve os sintomas, mas no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas, será que não está faltando, né, melhores condições de moradia, de saúde, de educação, sobretudo, né? Então, será que você combater a violência só com a violência, dizer, tudo é culpa do tráfico? Será que tudo é culpa do tráfico, né? Será que aquele jovem está empunhando uma arma que aparece em muitos filmes, né? Essa coisa do jovem de periferia que se torna bandido? Será que se esse jovem não tivesse perspectiva de futuro mais interessante, será que ele iria entrar para esse tráfico, né? O cinema brasileiro não pode ser o cinema favela. Ele é interessante enquanto o cinema que abordou essa comunidade e tal. Ele não pode ser o cinema comédia do Itaim, fazendo piadinhas sobre os novos ricos e tal, não sei o quê. Não pode ser só isso, né? O cinema tem que ser rico, tem que ser plural.